Você acha que a ansiedade é apenas uma emoção negativa que deve ser evitada a todo custo? Eu convido você a pensar novamente, já que a ansiedade pode ser a sua aliada, se você souber como lidar com ela. No vídeo de hoje abordaremos o iceberg da ansiedade. Um vídeo iceberg é basicamente um vídeo em que você começa com informações que são mais conhecidas pelo público e vai indo para informações menos conhecidas. Visto que no filme Divertidamente 2, a ansiedade aparece na vida da protagonista Riley. Logo é um tema que provavelmente vocês estarão muito curiosos para se debruçar sobre. O meu nome é Guilherme e um dia eu serei psicólogo. Conceito: a ansiedade é um sentimento de insegurança e temor que pode ser muito desafiador. Você já sentiu aquela sensação de não saber o que vai acontecer? É a ansiedade. Ela é um sentimento de insegurança e temor associado à preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu, mas pode ocorrer e fugir do seu controle. Você já se sentiu preso em uma situação e não sabia sair? Também é um sintoma de ansiedade, e ela pode ser causada por vários fatores, como estresse, falta de controle sobre a vida e a percepção de perigo. O impacto da ansiedade pode ser significativo e afetar várias áreas. Por exemplo, pode ser que ela cause uma insônia. A ansiedade pode causar a dificuldade para dormir, levando a problemas de sono e cansaço crônico. A ansiedade também pode causar um sono incompleto, levando a uma sensação de fadiga e desânimo. Também pode causar a fadiga crônica, levando a uma sensação de desânimo e perda de energia. Ela pode causar dor e doenças como dores de cabeça, dores musculares e problemas digestivos. Pode causar emoções negativas como tristeza, raiva e frustração. Afetar relacionamentos, levando a conflitos e distanciamento. Afetar o desempenho no trabalho, levando a erros, a perda de confiança e problemas de relacionamento com colegas e superiores. Pode afetar a capacidade de interagir socialmente, levando a problemas de relacionamento e isolamento. Prejudicar a autoestima, levando a uma sensação de inadequação e insegurança. Afetar a cognição, levando a problemas de concentração e memória. Afetar o comportamento, levando a problemas de ansiedade e estresse. E não saia desse vídeo se autodiagnosticando. Busque uma ajuda profissional para lidar com esses sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Alguns problemas adversos na sua vida também podem causar essa sensação. Pode ser que ela não seja uma doença propriamente dita, pode ser que você esteja passando por uma situação diferente na sua vida, mas o importante é sempre você buscar a ajuda profissional e sempre ter uma rede de apoio. Sintomas: quando se fala de sintomas, nós podemos caracterizá-los como físicos, cognitivos e somáticos. Para os sintomas físicos, nós temos a sudorese, que é basicamente o suor, a transpiração excessiva, principalmente nas mãos, pés e axilas, tremores nas mãos, pernas ou corpo todo, sensação de dificuldade para respirar ou de que o ar está faltando, tontura, sensação de frio intenso mesmo em ambientes quentes, sensação de calor intenso, rubor e sensação de queimação na pele, sensação de formigamento ou dormência em partes do corpo, taquicardia, que seriam os batimentos cardíacos acelerados e irregulares, tensão muscular constante, dificuldade para relaxar, além também dos sintomas cognitivos, que seriam a preocupação excessiva em perder o controle da situação ou de si mesmo, temor de que possa ficar mentalmente desequilibrado ou enlouquecer, ansiedade intensa em relação a ficar sozinho ou ser abandonado, e os sintomas somáticos. Lembrando que soma é corpo, ou seja, os sintomas no corpo. Sensação de aperto, dor ou desconforto no peito, o que já citamos que seria a sensação de dificuldade para respirar ou de que o ar está faltando, e esses sintomas podem ocorrer de forma isolada ou em combinação, e sua intensidade pode variar de pessoa para pessoa. É importante que a pessoa com ansiedade procure essa ajuda profissional para identificar e tratar adequadamente esses sintomas. Novamente eu pondero que pode ser que você esteja vivendo por uma situação adversa em sua vida. Existem os sintomas que são esperados de uma determinada situação e os que não são esperados. Como é que eu sei que é esperado ou não esperado? Claro, que eu não estou falando para você se autodiagnosticar, mas eu estou falando isto aqui para você não achar que você tem ansiedade sendo que você não tem e vice-versa. Então, basicamente seria o seguinte: se você vai apresentar um trabalho e você está suando, é um efeito esperado. Agora, se você vai apresentar um trabalho e aí você começa a ter espasmos, desmaio, etc., já é algo para se preocupar. Se você perder alguém e você está muito para baixo, isso é o esperado. Pode ser que você precise, mesmo assim, de ajuda profissional, porém, o que eu quero dizer aqui é que existem situações na sua vida
que você tem uma resposta para aquilo, e essa resposta, ela é o esperado, não é que você está com algum tipo de transtorno nem nada. Então nós temos que ter muito cuidado para não sair nos autodiagnosticando, até porque algumas pessoas tomam medidas precipitadas, como ingerir medicamentos, e isso é um grande problema, então é por isso que eu estou advertindo aqui. Crenças errôneas. Aqui eu vou falar algumas frases e eu vou falar um mecanismo de defesa, porque tem vezes que nós acreditamos em certas coisas e na verdade há um mecanismo que nosso cérebro utiliza para validar aquilo. Por exemplo, a frase: "Se eu não me preocupar, algo ruim vai acontecer". Essa crença errônea ela se baseia em um mecanismo de defesa conhecido como pensamento catastrófico. A preocupação excessiva não é um controle real sobre a realidade e pode, na verdade, ser um obstáculo para a resolução dos problemas. A ansiedade não garante que algo ruim não aconteça. Eu não estou falando aqui para você deixar de se preocupar, por causa que a preocupação também ela tem a sua validade, porém o que eu estou falando é para você não se preocupar excessivamente. Por exemplo, a preocupação em dar um bom exemplo para o meu filho, a preocupação em dar uma boa educação para ele, pode fazer com que eu tome determinados cuidados que eu não teria se eu estivesse despreocupado. Porém, se essa preocupação faz com que eu não deixe ele interagir com ninguém, que faz com que eu seja super protetor, então quer dizer que já está se tornando algo mais extremo. Vamos para outra crença. Se as pessoas descobrissem quem eu sou, elas me rejeitariam. Essa aqui tem aquela famosa síndrome do impostor e ela reflete um mecanismo chamado de projeção. Essa aqui os psicólogos adoram. E isso aqui seria basicamente quando você projeta algo que você acredita nas outras pessoas. Então pode ser que você fique julgando as pessoas, pode ser que você fique rejeitando alguém por ser de uma determinada maneira, e como você faz isso no seu cérebro, você acredita que todas as pessoas também o fazem. Só que lembrando, casos e casos. Outra frase: eu tenho que ter controle total sobre minhas emoções, principalmente quando forem negativas. Essa crença está relacionada ao mecanismo chamado de racionalização. A ideia de que as emoções negativas são um problema que precisa ser controlado é equivocada. Se você lembrar no filme Divertidamente, a emoção alegria, na verdade, ela impede que a tristeza ela se expresse. E isso porque você tem vários fatores, mas a questão da emoção ali ser representada como uma forma humana e ela impedir que a tristeza ela se expresse é uma forma de mostrar que nós não queremos demonstrar nossas emoções negativas, que nós queremos demonstrar apenas aquilo que é o nosso melhor, e as emoções negativas são naturais e podem ser aceitas sem a necessidade de um controle excessivo. Se eu me sinto inseguro e inadequado para tentar algo novo, é porque não vai dar certo. Isso aqui reflete algo conhecido como personalização. É uma insegurança que não é um sinal de que algo está errado, mas sim de que há um desafio a ser superado. Tentar algo novo, mesmo com insegurança, pode ser um passo importante para o crescimento pessoal. E nós sabemos que o nosso cérebro, para economizar energia, ele faz com que nós tomemos as mesmas atitudes, porque isso aí é um mecanismo da natureza de conservação. Então, se tudo que eu tô fazendo tá dando certo, ou pelo menos aparentemente está dando certo, porque pode ser que meus resultados estejam medianos, então por que eu sairia dessa zona de conforto? Existem outros mecanismos de defesa, e isso é uma coisa bem interessante se você quiser pesquisar depois. Na teoria psicanalítica de Freud, a ansiedade é vista como uma resposta adaptativa e racional a um perigo real, o que pode ser chamado de ansiedade realística. Essa ansiedade prepara o indivíduo para lidar com a ameaça, aumentando sua tensão e tensão muscular para possibilitar a fuga ou a defesa ativa. Isso nos faz concluir que a ansiedade não deve ser vista apenas como algo a ser eliminado, mas como algo importante que o ego usa para se proteger. Outra crença equivocada é que a ansiedade neurótica é causada pela transformação automática da energia sexual reprimida. Mas Freud revisou essa ideia em obras posteriores, distinguindo a ansiedade realística da ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica não é simplesmente o resultado de uma liberação de energia sexual, mas envolve mecanismos de defesa do ego mais complexos. De fato,
Os mecanismos de defesa do ego, como negação, deslocamento e a racionalização, são utilizados pelo indivíduo para lidar com a ansiedade. Esses mecanismos buscam proteger o ego de ameaças internas e externas, reduzindo a tensão e a ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva com a vida e rotina, resultando em sintomas emocionais e físicos que afetam a qualidade de vida do indivíduo. A preocupação excessiva é um sintoma mais comum do TAG. Isso inclui preocupações desproporcionadas à sua vida rotineira. Os sintomas emocionais podem incluir um sentimento de inquietação constante e persistente, a sensação de sempre estar nervoso ou ansioso, a irritabilidade, impaciência. Sintomas físicos já tem alguns que nós já citamos, como dores de cabeças frequentes e intensas, as enxaquecas, úlceras estomacais e dores abdominais, insônia crônica e dificuldade para dormir, tensão muscular e dor muscular. A ansiedade é difícil de controlar e pode interferir no funcionamento diário e, com certeza, afetar a vida social, familiar e profissional, causando prejuízos significativos. A causa pode ser genética, ambiental, entre muitos fatores. Não existe um fator específico que cause esse tipo de ansiedade. Cada indivíduo tem sua própria história, cada indivíduo é biopsicossocial. Quer dizer que ele tem várias esferas, então ele pode ser afetado pela sua biologia, a sua genética, a sua psique pode influenciá-lo, então a própria formação de ideias, a própria mente, a própria alma. E o social, ou seja, os parentes, as pessoas próximas, os responsáveis, o ambiente. Então não existe uma causa determinada. Outro adendo que eu gostaria de deixar é para que, caso alguém se identifique com uma das coisas que eu estou listando, não use de muleta. Então, por exemplo, então quer dizer que eu tenho TAG, mesmo a pessoa que seja diagnosticada. Então quer dizer que eu tenho esse problema, ou seja, eu posso agir de tal forma. Não. Você não pode simplesmente utilizar algum transtorno de muleta e falar que só porque você tem ele, você pode ser, digamos assim, escroto com as pessoas. Causas. Como nós já falamos, o singular, os seres, eles são biopsicossociais. Então, a ansiedade envolve fatores como ambiente, fatores genéticos, doenças físicas e medicamentos e substâncias que podem contribuir para o desenvolvimento desse transtorno. Na questão do ambiente, a pessoa pode vivenciar um evento traumático, como um acidente grave de trânsito, um assalto ou um terremoto que pode desencadear um quadro de ansiedade. Situações estressantes como mudanças no trabalho ou na vida pessoal podem também causar ansiedade. Temos os fatores genéticos, por exemplo, o histórico familiar de transtorno de ansiedade, se houve pessoa na família com esse tipo de transtorno, a propensão a desenvolver ansiedade pode ser aumentada, já que estaria marcada no DNA. Temos a questão das doenças físicas, como a hiperatividade da glândula tireoide, que pode causar sintomas de ansiedade, insuficiência cardíaca, que pode também contribuir para a ansiedade, e claro, medicamentos e substâncias. O consumo excessivo de cafeína pode aumentar a ansiedade, o uso de corticoides pode causar os sintomas da ansiedade, o uso de cocaína claramente é conhecido por causar a ansiedade e outros sintomas negativos. Fobia social. É um distúrbio caracterizado pelo medo intenso e desmedido de situações sociais, que não são necessariamente perigosas ou ameaçadoras. O medo de multidões ou de estar em lugares com muitas pessoas pode ser um sintoma da fobia social. O medo também de animais inofensivos como gatos, cachorros, ou até medo de palhaços pode ser um sintoma, mas só que não é tão expressivo assim quanto o medo de multidões. Essas situações podem causar ansiedade e desconforto intensos, levando a pessoas a evitar as situações ou a se sentir muito mal quando estão em situações sociais. A ansiedade extrema, no caso uma ansiedade que é mais caracterizada pela fobia social, é esta que eu estarei falando agora, que ela tem como sinais uma respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado, enrubescimento da face, náuseas ou enjoo, confusão mental, dor de barriga, tensão muscular e tontura ou desorientação. A fobia social pode causar o medo de falar em público ou de ser observado por outras pessoas. Pessoas com essa fobia podem ter uma visão pessimista das situações sociais e se sentir constantemente julgadas ou rejeitadas. Essas situações de medo podem ser em festas, reuniões, que é outro sintoma comum.
Ela também pode ter uma base genética, já que é mais comum em pessoas com histórico familiar de transtornos de ansiedade, até por uma questão muito interessante da epigenética. Muitas vezes se fala mais das questões dos animais, deles fazerem algo que o ambiente deles fez alguma alteração no DNA, só que algumas pessoas acabam desconhecendo dos fatores humanos relacionados à epigenética. No caso de pessoas que elas vivem em um ambiente que causa alguma alteração nesse DNA, e essa alteração pode ser de algo mais mínimo, tanto de algo mais drástico, mas o fator é que pela epigenética se altera o seu DNA. E quando você tem uma relação com outra pessoa, você está fazendo esse compartilhamento desse DNA. Então o seu descendente ele já nascerá com aquela questão. Então nós passamos nossas experiências, aquilo que nós vivemos, também pelo nosso DNA. Nesse momento, se você tem algum filho que nasceu com um transtorno, alguma mobilidade, eu não quero que você se culpe, pois a genética você não tem controle sobre ela. Você não tem controle do que você passa e do que você não passa. Fora que também não é sua culpa, não tem essa culpabilização extrema, pois não tem como você definir, eu vou passar as minhas melhores experiências, vou passar minhas piores experiências, vou passar meus melhores genes, vou passar meu cabelo dessa coloração e vou deixar de passar tal coisa que eu acho feia em mim. Não tem como você fazer isso. E ainda que você passe, entre aspas, uma questão psicológica para o seu filho apenas pelo gene, saiba que tem a questão do ambiente. Então você pode, com ajuda profissional, melhorar esse aspecto dele. A fobia social também pode ser influenciada pelo ambiente no qual a pessoa se encontra, incluindo experiências traumáticas ou humilhantes, bullying, rejeição. A personalidade também pode desempenhar um papel na fobia social, pois as pessoas mais introvertidas ou com a baixa autoestima podem ser mais propensas a desenvolver esse distúrbio. Problemas com a definição de limites. Se você não tem uma boa compreensão de suas próprias necessidades, limites e valores, pode ser difícil estabelecer e manter fronteiras saudáveis. A sociedade muitas vezes nos ensina a priorizar os outros sobre nós mesmos, o que pode fazer com que você se sinta culpado ou egoísta por estabelecer alguns limites. A forma como você foi criado pode ter impacto significativo na sua capacidade de estabelecer isto. Se você crescer em uma família sem fronteiras, em que todo mundo faz o que se pede, ou então que as pessoas te cobram caso você negue alguma coisa, caso você diga não, pode ser difícil reconhecer a importância de estabelecer esses limites para não prejudicar a sua saúde. Para você conseguir estabelecer esses limites, você precisa de uma assertividade. Você precisa comunicar suas necessidades e limites de forma eficaz. Algumas pessoas podem ter a preocupação com a perda de relacionamentos, mesmo que eles sejam tóxicos. Pode ser que você evite estabelecer essas fronteiras por conta disso, priorizando a manutenção do relacionamento sobre o seu próprio bem-estar. Se você interpreta estabelecer estas fronteiras como algo cruel, pode ser difícil para você fazer essas ações, pois você se sente malvado. Na realidade, se você não estabelece esses limites, pode ser que muito provavelmente logo você se torne uma pessoa menos interessante, pois imagine só, você tem uma pessoa aqui que ela tem seus limites delimitados, você sabe o que ela gosta e o que ela não gosta, e desse outro lado você tem uma pessoa que aceita tudo o que fazem com ela, e essa pessoa gosta de tudo. Quem você acha que seria a pessoa mais interessante? Claro que é a pessoa que tem os limites estabelecidos, pois se ela tem limites, significa que ela é mais sincera, significa que ela tem mais personalidade, significa também que a saúde dela vai ser melhor, porque, convenhamos, você aceitar tudo e nunca dizer não e nunca estabelecer limites faz com que você deteriore as suas questões psicológicas. Novamente, pode ser que você acredite que seu valor vem de ajudar as pessoas, e sim, há muito valor nisso. Mas, se você continuar apenas fazendo o que os outros querem para você, você nunca estará onde você quer. Outro motivo pode ser que você odeia quando as pessoas negam algo a você. E saiba que
as pessoas elas não têm a obrigação de te servir. Então é normal de vez em quando receber um não, e é normal você também emitir um não. Lembrando que não vai ser esse vídeo no YouTube que vai fazer com que você consiga mudar do dia para a noite. Claro que esse vídeo pode ter um impacto na sua psique e pode ser um impacto duradouro, pode ser que a partir de agora você se policie mais e você mude sua vida, mas o vídeo será apenas um gatilho, apenas um estímulo e não a causa que fez você literalmente mudar. É importante lembrar que você também pode pedir ajuda, você pode novamente buscar um profissional. Esse é um processo que requer prática, paciência e compaixão. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. É um tipo de ansiedade que envolve a presença de pensamentos obsessivos e a necessidade de realizar rituais compulsivos para ativar a ansiedade. Pensamentos recorrentes e intrusivos são difíceis de controlar e que causam ansiedade, são sintomas do TOC. Ele também tem a questão dos rituais compulsivos, que é a necessidade de realizar ações repetidas e rituais para aliviar a ansiedade e reduzir a tensão. A pessoa que tem a dificuldade em parar de pensar nos pensamentos obsessivos e evitar a realização dos rituais compulsivos, o TOC também pode afetar significativamente a vida diária da pessoa, incluindo a capacidade de trabalhar, se relacionar com os outros e realizar atividades cotidianas. Um exemplo seria a pessoa que sempre dá aquelas 2 viradas de chave na porta e digamos que ela tenha dado apenas uma virada, ou então que ela acredite que só deu uma virada na chave e ela está saindo de casa e ela pensa assim, não, talvez eu não tenha dado essas 2 viradas, talvez eu tenha tido só impressão, eu deveria voltar. Mas aí a pessoa pensa, pô, mas se eu voltar eu vou chegar atrasado no trabalho. Mas ela pensa, não, mas eu preciso daquelas 2 viradas de chave. Então ela começa a racionalizar com o tempo que ela precisa realizar esse ritual, essa coisa que ela sempre faz compulsivamente. E tem uma diferença aí do compulsivo para o impulsivo. O ato impulsivo é um comportamento motivado por um desejo ou prazer imediato, sem considerar as consequências. Então a pessoa acaba fazendo aquilo no impulso mesmo. No caso, ela pula as etapas do ato volitivo. Ou seja, quando nós vamos fazer algo, nós temos todo um processo dessa ação que nós pensamos nela, tem a deliberação, tem 4 etapas, né? E essa pessoa, ela pula este ato volitivo de pensar, refletir e ela já toma a decisão, já toma a ação. Já o compulsivo, ele até consegue ter esse ato volitivo de pensar, refletir, mas independente dele ter pensado, ele acaba racionalizando aquilo que ele está pensando. Então, ele sabe, ele reconhece que aquilo que ele está falando pode ser uma bobagem, pode ser que você fale para ele, pô, mas você dá 2 viradas de chave não vai fazer tanta diferença assim, e ele reconheça isso até porque ele estava pensando naquilo, mas ele é afetado por esse ato compulsivo, ele é afetado, motivado pela necessidade de aliviar essa tensão, essa pressão interna na cabeça dele, esse desejo de completar este ritual. E claro que isso é muito complexo, existem pessoas que, por exemplo, elas vão ficar ali tentando verificar se ela deu as 2 viradas de chave umas 5 vezes ao dia, tem pessoas que vão fazer isso 15 vezes ao dia, vai ter pessoas que fazem isso muito frequentemente, vai ter dias que elas fazem menos, então é um ato bem complexo. Síndrome do pânico. Seus sintomas são intensos e afetam o funcionamento dos órgãos do corpo, incluindo falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, tonturas e sensação de morte iminente. Essa sensação de falta de ar pode causar a sensação de asfixia ou sufocação. O batimento cardíaco acelerado, como já citado, é outro sintoma comum. As tonturas são um sintoma comum também e podem causar a sensação de desorientação ou perda de equilíbrio. A personalidade também pode desempenhar um papel na síndrome do pânico, pois pessoas introvertidas ou com baixa autoestima podem ser mais propensas a desenvolver esse distúrbio. Agorafobia.
Ela é a apreensão e ansiedade intensa em relação a situações específicas que a pessoa percebe como insegura ou das quais seria difícil de escapar ou chamar ajuda. Algumas pessoas podem confundir com claustrofobia. Claustrofobia é o medo de lugares pequenos, apertados. Na claustrofobia, as pessoas evitam lugares fechados ou sem janelas. Elas têm receio de se sentirem presas e medo de sufocar. Na agorafobia, as pessoas também podem ter medo de lugares sem janelas ou lugares pequenos. Porém, a diferença é que a pessoa na agorafobia, ela tem medo de não conseguir chamar ajuda. Mas, para ela ter medo de não conseguir chamar ajuda, ela pode estar com medo de não conseguir chamar ninguém no meio de um estádio de futebol e também pode ter medo de não conseguir chamar ninguém em uma sala sem janelas. Logo, na agorafobia, a pessoa ela tem medo de não conseguir chamar ajuda. E na claustrofobia, a pessoa tem medo dos lugares especificamente que ela possa se sentir mais apertada, ou então mais pressionada ou presa, que podem por consequência serem lugares menores ou mais apertados. Já na agorafobia, independe do lugar, a questão é o pensamento da pessoa. Até porque isso pode se desenvolver a um nível que a pessoa tenha medo de sair de casa. É que ela é um lugar seguro na cabeça da pessoa. O indivíduo com essa questão pode ter problemas em utilizar transporte público, como ônibus, trens ou aviões, estar em espaços abertos como estacionamentos, praças ou feiras, estar em espaços fechados como lojas, cinemas ou shoppings, esperar em filas ou estar em multidões, sair de casa sozinho. E ele pode ter muitos sintomas de ansiedade intensos ao enfrentar as situações, preocupação constante em ter dificuldade para escapar ou obter ajuda caso tenha um ataque de pânico, evitação das situações temidas, ou seja, evitar esses lugares, por consequência ter um isolamento social, sintomas físicos como palpitações, sudorese, tremores e tonturas, lembrando que sudorese seria transpirar, e isso afeta muito a vida diária da pessoa, limitando a sua capacidade de trabalhar, estudar e realizar atividades sociais. Faz com que a pessoa fique confinada em casa com medo de enfrentar situações fora do ambiente familiar. Essa pessoa também pode ser auxiliada por alguma pessoa familiar, e pode ser que quando ela esteja na presença desta pessoa, ela não tenha este medo. Transtorno de pânico. Ele é um distúrbio de ansiedade caracterizado por ataques de pânico inesperados e recorrentes, que causam medo ou desconforto intenso. Esses ataques podem levar a pessoa a evitar circunstâncias ou locais que possam desencadear novas crises. Esses ataques acontecem de forma inesperada e se repetem com frequência, podendo ocorrer várias vezes por dia ou por semana. Durante os ataques, a pessoa experimenta sintomas físicos e psicológicos intensos, como palpitações, falta de ar, tremores, sudorese, tontura e medo de perder o controle ou morrer. Apesar da intensidade, os ataques de pânico têm duração limitada, geralmente entre 10 a 30 minutos. Após vivenciar um ou mais ataques de pânico, a pessoa tende a evitar circunstâncias ou locais que possam desencadear novos episódios, como elevadores, transportes públicos, multidões ou locais fechados. Essa evitação pode levar a um prejuízo significativo no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas importantes da vida da pessoa. O medo constante de ter novos ataques de pânico também contribui para o isolamento social e a diminuição da qualidade de vida. O transtorno de pânico pode ter uma base genética, com maior risco em pessoas que têm histórico familiar. Eventos estressantes, traumas e estilos de vida sedentário podem aumentar a vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos de pânico. Alterações nos níveis de neurotransmissores, como serotonina, também podem contribuir para o surgimento do transtorno. Psicoterapia. A psicoterapia é um tipo de terapia que envolve a interação entre um paciente e um terapeuta. O objetivo dela é ajudar o paciente a compreender e lidar com seus sintomas de ansiedade, bem como a desenvolver estratégias para melhorar a sua qualidade de vida. Um tipo famoso de psicoterapia é a terapia cognitivo-comportamental, cuja sigla é TCC. Esta terapia foca em mudar padrões de pensamento e comportamentos negativos que contribuem para a ansiedade. Temos a psicodinâmica. Essa terapia busca entender as raízes psicológicas da ansiedade e ajuda o paciente a lidar com seus sentimentos e emoções. Mindfulness. Essa terapia envolve a prática de técnicas de mindfulness, como a meditação e a respiração,
para ajudar o paciente a se concentrar no presente e reduzir a ansiedade. A terapia tem vários benefícios aos pacientes, incluindo ajudar a reduzir os sintomas da ansiedade, como preocupação excessiva e tensão muscular, ajudar os pacientes a melhorar sua qualidade de vida, permitindo que eles sejam confiantes e mais capazes de lidar com as situações estressantes, desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade, como a prática de técnicas de relaxamento e a reestruturação de pensamentos negativos. Caso você tenha apenas uma impressão de ter algo, também é interessante ir ao terapeuta. Ansiedade por estresse pós-traumático é um tipo de ansiedade que surge após um evento traumático, caracterizado por flashbacks e pesadelos. Os flashbacks são lembranças recorrentes e involuntárias do evento traumático, que podem ser muito desagradáveis. Os pesadelos são sonhos frequentes e intensos que envolvem esse evento traumático. Essa sensação de que o evento traumático está ocorrendo novamente é característica deste transtorno. Outra característica são alterações no sistema nervoso e mental que podem incluir mudanças no estado de alerta, memória e percepção. Ele pode afetar significativamente a qualidade de vida da pessoa, incluindo a capacidade de dormir, trabalhar e se relacionar com os outros. O apoio de familiares e amigos é fundamental para ajudar a pessoa a lidar com a ansiedade por estresse pós-traumático. A ajuda profissional é extremamente necessária. Não vimos nem a ponta do iceberg. Em um futuro iceberg poderíamos abordar a questão da ansiedade realística e a ansiedade neurótica. Se você quer que eu continue esse vídeo, comente iceberg e se inscreva no canal para não perdê-lo. Se você se identificou com alguma das coisas que eu citei aqui hoje, por favor, busque um profissional e também tenha uma rede de apoio, amigos e familiares, para que ajude você a lidar com este transtorno. Talvez você tenha clicado nesse vídeo com interesse no Divertidamente, então saiba que eu tenho um iceberg sobre o Divertidamente. Estarei deixando aqui agora na tela caso você se interesse. Além também que eu citei uma coisa muito curiosa sobre a ansiedade no iceberg dos transtornos mentais. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui e fiquem com Deus.